Início. Boa noite, Bruno. Boa noite, Edu. Tudo bom? Tudo bom? Olha, em primeiro momento, antes de qualquer coisa, quero agradecer muitíssimo você ter disponibilizado seu tempo para a gente poder conversar sobre um assunto, né, que é de interesse público, né? Porque ser síndico não é fácil. Tem uma pequena travada, vamos esperar um pouquinho. A gente já retorna aqui com o Só ligar Bruno. meu fone agora. Acho que agora tá 100%. Eu também coloquei. Então, eu agradeci o seu aceite por participar dessa live, ter disponibilizado o seu tempo. E eu Legal. disse que, assim, ser síndico não deve ser uma função, uma tarefa, um trabalho fácil, né? Não, não é. É muito difícil, é muito trabalhoso. É um cargo que ninguém quer, sabe? Assim, o que ninguém imagina é o tamanha responsabilidade que a gente tem, né? Não só com o condomínio, mas com os condôminos, né? Então a gente brinca, ninguém quer ser síndico, né? Então, já começa por aí, né? É verdade. Olha, eu fui conselheiro do condomínio em que eu morava e já dava muito trabalho. Eu queria que, antes de tudo, você se apresentasse para as pessoas te conhecerem, saber do seu trabalho aí. Legal. Então, gente, eu me chamo Bruno, tá? Eu tenho uma empresa de síndico profissional, tá? Eu atuo basicamente aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu tenho 36 anos, tenho formação em ciência da computação, né? Tudo a ver com condomínio. Inclusive, fiz um MBA também em informações, né? Que eu fiz um MBA em Big Data, porque é uma coisa que eu acreditei ser muito do futuro aí, a gente lidar com informações, seja em qualquer coisa que a gente trabalha. Tenho um filho, uma esposa maravilhosa, uma família fantástica, então assim, posso dizer que nesse meu englobamento aqui, eu sou uma pessoa muito feliz por ter tudo isso, graças a Deus, né? E sou síndico, né? Mas que bom isso, né? É bom a gente ter essa realização emocional, porque isso a gente, na missão diária do nosso trabalho, acaba confortando a gente e dando força, né? Isso Sim. é muito importante. Bruno, quais são as responsabilidades de um síndico? Porque as pessoas falam tanto do síndico, mas muitas vezes elas não sabem, né? Olha, e sabe o que que é mais engraçado, Eduardo? É assim, a maioria não sabe as responsabilidades, os condomínios têm de monte por aí, e normalmente essas responsabilidades são jogadas nas mãos, né, de condôminos que não têm nenhum tipo de experiência em lidar com isso, né? Então, sendo bem objetivo, a responsabilidade do síndico, além de manter o condomínio funcionando, né, que parte disso é muito difícil, né, as pessoas não imaginam quanto um condomínio apresenta de manutenção, apresenta de custos, né, as contas. Então, além de ele manter tudo isso funcionando, ele tem que trazer a harmonia entre os condôminos, né? Então, eu brinco que tem alguns pilares, né? Tem o pilar da administração, então você tem que cuidar do condomínio como se fosse uma empresa. Então, ali, quando você fala de empresa, você tem dinheiro, né? Então, você tem o faturamento que o condomínio tem, que os condôminos pagam, tem a inadimplência, que é o que não paga, você tem as contas do condomínio que você tem que pagar e o síndico, acho que ninguém imagina, mas o síndico ele tem que assinar todas as contas que o condomínio paga. Então, imagina, né? Tem toda a questão das manutenções, a zeladoria, os funcionários. Além de tudo isso, tem as leis, que aí é o que realmente ninguém imagina, que é uma coisa que você está se envolvendo agora, né? Que você é pré-candidato a vereador, então assim temos muitas leis condominiais e é muito complicado, viu, Edu? Eu digo que assim, quando você pega a grande maioria que são condôminos simples que carregam um condomínio nas costas,
e de repente eles enxergam que eles têm um mundo de lei que eles têm que saber para tomar suas ações, é, é complicado. Então, assim, estou dando um panorama para você ter uma ideia da responsabilidade que o síndico tem. Fora, assim, o Código Civil, quantas leis tem? Tem até leis que são antigas, né, relacionadas ao condomínio. Então, quando você se depara com essa situação, né, e você olha e fala assim, poxa vida, eu entrei para ajudar o condomínio, agora eu tenho que aprender lei. É verdade, você tem que aprender lei. Porque se você fizer alguma coisa errada, se você levar alguma coisa para deliberar errado, você desrespeitar as leis, você pode ir preso. Simplesmente Uhum. isso. Sim, você quer cuidar do condomínio e de repente você está preso. E olha só. Imagina as responsabilidades que a gente tem, né? Então, um panorama bem simples disso, né, que me levou à profissionalização é isso. Justamente ver e entender o mundo que eu estava entrando e eu decidi cair de cabeça nisso enfim, né, me especializar e finalmente poder cuidar disso e me profissionalizar mesmo, abrir empresa, esse negócio tudo certinho. Normalmente as pessoas recorrem ao síndico, até muitas vezes por problemas que acontecem dentro da sua casa, né? Às vezes elas cobram que o síndico resolva problemas internos. Porque quando eu Sim, fui sim, sim. conselheiro, tinha gente que tocava a minha campainha porque queria conversar comigo sobre coisas que não era de responsabilidade nem da síndica, no prédio em que eu morava, nem do conselheiro. Mas acho que até pelo nome, Sim, conselheiro, sim. eles achavam que eu tinha que aconselhar. Mas o síndico, pelo que você me falou, ele tem uma autonomia restrita, né? Porque se ele tem como base toda uma questão legal, não é tudo que se pode. Perfeito. Assim, eu não digo que é super restrito, mas existe toda uma questão de você respeitar um ritual, né? Então, desde um ritual que a gente fala que é uma assembleia, né? Então, se você vai trazer um tema que vai mudar alguma coisa na vida das pessoas, você precisa chamar as pessoas para discutir isso, para, né, conversar sobre esse tipo de informação. E também tem as leis, né? Então, vou dar um exemplo, né? A cada 5 anos, a gente tem que fazer a pintura do prédio, fazer a impermeabilização, pintura, né? Então, o que que acontece? As pessoas às vezes não sabem isso, e o custo é super alto. E você tem que propor isso, você tem que ratear esse valor. Só que assim, não é só fazer a pintura. Você fala assim, poxa, meu prédio, sei lá, quando a construtora fez, pintou de verde. E aí você fala, seria mais prudente o prédio ter cor neutra, vamos ter um bege, né? Por mais que seja uma coisa de bom senso, uma coisa que você fala, poxa, é uma coisa que eu vou agradar todo mundo. Mas se eu decidir, por conta própria, mudar a cor do prédio, aí é Pode. uma obra voluptária. Então, assim, é uma obra que depende de aprovação praticamente de todos os condôminos. Entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande. Se você faz isso, você faz essa obra sem o consentimento das pessoas, né, ou seja, uma assembleia que os proprietários votem e façam essa mudança, aí você tem uma responsabilidade civil para assumir, porque se for contestada essa assembleia, volta tudo atrás, se você já fez gasto, você já pintou, você tem que pintar de novo, e quem que paga por isso? Síndico. Pois é. Entendeu? A Assembleia, ela é soberana? O que é decidido numa reunião? Ela é soberana, mesmo que contradiga uma necessidade real do condomínio? Assembleias são soberanas, né? Porque é importante você citar isso, porque assim, se tem 4 pessoas na assembleia de um condomínio que tem 300 pessoas, 4 pessoas vão decidir pelas 300, tá bom? Isso, e é importante que aí o síndico tem que ter o discernimento de que as informações que lá são trocadas, que são pautadas, sejam pautas específicas de aprovação no caso de 50% dos condôminos presentes mais um, né, que fala. Então, o assunto não pode ser uma obra voluptária, por exemplo, né? Então, tem que ser temas simples. Então, vamos fazer uma pintura em algum lugar, vamos ratear a individualização de água, de gás,
São coisas ou vamos mudar um aspecto aqui do condomínio, então, tipo, vamos mudar uma regra, né, que está no regulamento interno, uma regra simples, claro, né, mexer em convenção é outra coisa, né, convenção também depende de muita gente, mas as coisas simples são deliberadas e a Assembleia é soberana, então, uma vez que as pessoas votaram e aceitaram ou não o assunto, está definido, está pautado, está em ata, está valendo. Eu acho que é importante a gente pontuar um aspecto, né, da função desempenhada pelo síndico, porque aí até para explicar. O síndico, ele não administra sozinho, né? Tem uma administradora que compartilha com ele a administração. Essa relação Perfeito. entre administradora e síndico, como que ela se dá? Porque a administradora ela pode tomar posição que contrarie parte dos moradores, se isso não tiver em conformidade com uma assembleia? A administradora ela pode aconselhar, tá? Na verdade, assim, vamos tentar pautar uma situação. Por exemplo, o síndico ele leva uma pauta para uma assembleia de uma obra voluptária, porém ele pode tentar aprovar isso numa assembleia simples. O que que acontece? Qual que é o papel da assembleia nisso, da administradora? Alertar o síndico, né, de que essa é uma obra voluptária, então que ele demanda esse tipo de aprovação e que ele corre risco dessa assembleia ser cortada, né? Qualquer contestação dela, que qualquer condômino possa fazer por conta de não concordância, né? Então ela pode ser derrubada, voltar atrás e se tiver alguma coisa atrelada a custo, né, coisas financeiras, o síndico ele tem que ressarcir o condomínio, né? Então o papel da administradora é muito engraçado isso, eu vejo depois de 4 anos quase 5 anos que eu já estou na profissão. O papel da administradora ele é muito importante, principalmente para manter o giro da folha de pagamento do condomínio em ordem, então os funcionários, as contas a pagar, o que é cobrado dos condôminos, os boletos, né, a cota condominial. É muito importante isso como é que se fala? Isso está muito bem definido pela administradora, né? O síndico ele não tem que mandar boleto, não é papel do síndico isso. A administradora ela faz um papel é um dos pilares do síndico. Então assim, ao mesmo tempo que o síndico quer fazer mil coisas, a administradora ela tem o papel de alertar se pode ou não, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é controlar as finanças, né? Fazer os balancetes, fazer os livros, né, de prestação de contas. Então, ela ajuda, inclusive, as administradoras, 95% dos síndicos não sabem fazer prestação de conta, né? Então, a administradora, normalmente, quando você contrata uma, ela já fornece isso como um material importante para auxiliar o síndico, né? E fora assim, muitos condôminos usam a administradora para emitir comunicações, né? Eu tenho uma filosofia que eu quebrei um pouco essa barreira porque eu tirei um pouco do papel da administradora disso. Eu acho que quem tem que comunicar os condôminos é o síndico, né? Hum. E muitos síndicos usam as administradoras para fazer a comunicação. Então, vou dar um exemplo. Um síndico ele quer comunicar sobre lixeira reciclável. Ok, né? Está acontecendo algum evento, está tendo algum problema. O síndico vai lá, ele manda um e-mail para a administradora, fala assim, por favor, fazer um comunicado sobre lixeira reciclável, está assim, assim, assado. Por favor, enviar para os condôminos. A administradora vai ter o trabalho de produzir, de validar, de aprovar, depois enviar. Só nesse tempo aí foi um dia. Tá? Porque a Uhum. administradora não atende um condomínio, né? Ela atende vários, né? Então, com essa recorrência e esses pedidos cansativos para a administradora, o síndico acaba pegando uma parte do que ele tem que fazer e terceiriza. Então, a administradora acaba até ficando, às vezes, sobrecarregada. Então, o papel da administradora é dar um suporte para o síndico, né? Tanto que, assim, ela Uhum. tem que ajudar. E aí, que nem você falou sobre negativa, ela vai sempre alertar, né? Agora, o que que ela vai fazer também? Se o síndico errar, e aí eu vou dar um exemplo, se o síndico fizer um gasto errado, né? Se o síndico tomar alguma atitude errada, mandar multar por motivos errados,
Sim, a administradora, ela tem a obrigação de comunicar ao corpo diretivo sobre a ação ilegal do síndico, como modo de o corpo diretivo tomar uma ação para, inclusive, destituir o síndico, tá? Então, por mais que é engraçado que as administradoras têm medo do síndico, né? Porque assim, se não faz o que o síndico quer, acha que vai quebrar contrato. Mas não, elas têm um dever com todos os condôminos, né? Não com o síndico. Então, ela é fundamental nisso, porque é ela que chama a assembleia, né? Na verdade, assim, ela quem convoca, né? Então, ela que vai mandar o material para convocar a assembleia. A convocação pode partir ou do síndico ou dos próprios condôminos, quando junta aí, no caso, três quartos, desculpa, um quarto dos condôminos. Então, os próprios condôminos podem convocar uma assembleia se for importante. Agora, é um papel fundamental, ela é um braço direito do síndico, sim. Numa assembleia, é possível aprovar algo com a presença, vamos pensar assim, de 30% dos moradores de um condomínio e a presença de procuração, vamos pensar, de mais 10, 20% de moradores do condomínio? É possível procuração ser entregue para o próprio síndico, sem ter uma pessoa física como procurada, o próprio síndico ser procurado de alguém que tem um apartamento ou uma casa, mas não resida no local, e ele então entrega uma procuração para o síndico representá-lo. Isso é previsto? É possível? É sim. Uma vez que você emite uma procuração, na verdade, assim, isso só é possível. Na verdade, é possível, tá? É questionável no Uhum, âmbito de ser prudente fazer isso, né? Porque assim, você está confiando provavelmente uma decisão que o síndico quer tomar em assembleia para o próprio síndico, né? Você está dando um uhum. poder absoluto para o próprio síndico, né? O que eu falo é assim, é possível, mas prudente não é. O certo é você pegar um outro condômino, um vizinho, e você emitir a procuração para ele. Mas, assim, a lei permite, porque a procuração você dá poderes para a pessoa, né? Uhum. Então, não teria problema legal nisso, né? O que as pessoas alegam é que quando se faz isso, justamente numa eleição de síndico, tá? Então, porque é o Uhum. próprio interesse da pessoa, né? Então ela fala assim, eu vou me candidatar a síndico, os condôminos que confiarem em mim e votariam em mim, mas por algum motivo não vão poder participar, né? Me dei uma procuração, porque aí é como se eu estivesse votando em mim mesmo, né? Então eu falo que é chato. Eu acho que não, você perde um pouco da legitimidade da situação, porque no caso da eleição do próprio síndico, é, você está buscando com os condôminos a confiança de poder ser o representante legal do condomínio. E quando outras pessoas te dão uma procuração para esse fim, por mais que seja de boa fé, as pessoas que estão presentes vão questionar, né? Não é tão recente o caso assim, mas faz acho que menos de um ano, um condomínio grande, com bastante torres e apartamentos, e o corpo diretivo atual pegou um monte de procuração de muita gente para poder permanecer no cargo, né? E quando você faz isso, teve até briga, deu polícia. Por quê? Porque as pessoas, naturalmente, vão questionar, vai falar assim, por que raios estão buscando procurações para se manter, e aqui vamos falar poder, né? Porque manter no cargo, né? Porque se as pessoas, se a administração é boa, ela não precisa que você busque tantas procurações para se manter. A unanimidade ela prevalece, né? Então, quando um trabalho é feito, por mais que exista discordâncias, existem públicos e aqui é natural, né? As pessoas terem discordância. Eu não vou ser 100% concordante com você e vice-versa, mas discutir a discordância é normal. Então mas quando o trabalho para todos é unânime, então naturalmente não precisaria disso. Então gera-se um constrangimento. Então não é Uhum. legal. Agora, quando você vai votar uma situação de uma mudança, uma reforma, alguma coisa que precisa ser feita, uma necessidade, e as pessoas têm uma preocupação de melhoria, aí ok. Aí eu interpretaria que tudo bem até dar uma procuração para o síndico, mas fora isso, principalmente para eleição de corpo diretivo, nunca fiz, jamais faria e não recomendo que ninguém faça.
existe uma questão que eu acho importante, assim, o síndico muitas vezes ele recebe muitas críticas, né? Até pela Isso. incompreensão das questões legais, como você colocou, ou da relação administrativa existente. E um questionamento que normalmente os condôminos fazem é em relação ao chamado a reserva condominial, né? Ou fundo de Bom, reserva. Isso, perfeito. fundo de reserva é para ser usado para pagar contas do condomínio? Qual é o destino real dele? O que as pessoas precisam entender em relação a isso? Porque às vezes o condomínio fala, mas tem um dinheiro guardado lá e o portão, e você está vindo cobrar de mim, isso vai ser repassado, né? É, aí para os valores de cobrança do condomínio. Qual que é a função dessa reserva? Olha, ô Eduardo, isso é muito importante, tá? Muita gente acaba olhando as contas condominiais e olha esse fundo que normalmente deve ter entre uma ou duas arrecadações, né, de condomínio e fala assim, não, meu condomínio está saudável, meu condomínio está tranquilo, é um fundo, enfim, é um dinheiro que está lá, por que que a gente não usa esse dinheiro, né? Mas é assim, gente, ó, vou trazer um caso recente. Não caiu uma caixa d'água lá em Diadema? Se essa caixa d'água bate no prédio ali e ali tem que cair muro, amassa carro, enfim, dá um monte de problema, por mais que o condomínio se respalda com seguros, tem situações que você precisa agir para ontem, né? Então, o fundo de reserva, ele é justamente para isso. Então, assim, você teve um problema no elevador que, poxa, você vai precisar gastar horrores, mesmo que você tenha que acionar o seguro, né? A seguradora não paga amanhã. Tem perícia, você abre sinistro, tem todo um processo. Então, o que que acontece? O fundo de reserva, ele é um fundo de emergência, tá? Ele não é para ser gasto à toa, ele não pode ser gasto de jeito e maneira para pagar conta, né? Tem muito condomínio, inclusive, que faz mau uso desse fundo, mas é assim, sempre para tudo na vida o brasileiro inventa alguma coisa e não seria diferente no condomínio, né? O que que eles fazem? Na gestão, isso, e aqui é uma crítica até para várias administradoras, tá? Tem condomínio que pega o fundo de reserva e usa como colchão para suprir saldo negativo das linhas ordinárias. Uhum. Então, por exemplo, o condomínio sofre muito com inadimplência, o saldo ordinário vai caindo, aí o que, que o síndico bonzinho faz? Ele fala, gente, eu não vou aumentar condomínio, porque ninguém gosta de aumentar condomínio, né? Então eu quero ficar aqui como síndico, eu quero ter isenção condominial, quando na verdade o que ele está fazendo, ele está consumindo indiretamente o fundo de reserva para pagar as contas, que é totalmente legal, porém no balancete tá lá, a ordinária está negativa, o fundo de reserva está positivo, porém aquela situação que mostra no balancete do condomínio, quando você recebe o boleto, é uma mentira, porque para a conta bancária do condomínio só existe um dinheiro, que é o final, é o dinheiro que está lá final, né? O balancete é só para discriminar os gastos. Só que isso é ilegal, entendeu? Só que vários condomínios que eu conheço fazem isso e, infelizmente, não é feito nada. Porque é o que eu falo, quando você pega um profissional, né, bom que vai gerenciar essa situação, ele tem que olhar e falar assim, gente, eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema que é a inadimplência, que eu preciso cuidar, e aí eu tenho que tratar, contratar uma empresa de cobrança, enfim. Eu tenho o segundo problema, que é assim, a minha arrecadação está insuficiente, né? E aí, quando as pessoas julgam isso que a gente aumenta o condomínio para que essa conta fique saudável, as pessoas vão criticar. Só que, na verdade, que aí que é o trabalho inverso, é o seguinte, quando você recupera o dinheiro, esse dinheiro vai voltar para as linhas ordinárias normais, então o condomínio volta a ficar saudável, e aí o que que vai acontecer? Na hora que você for fazer uma próxima previsão orçamentária, você não aumenta o condomínio. Então lá atrás você já fez um trabalho que enfim, teve que manter a linha para ficar positiva e no futuro você não aumenta. Mas assim, isso é legal fazer. Agora, você ficar brincando com o balancete, não dá. E muito condomínio usa isso, entendeu? Então, assim, o fundo de reserva, porque quando o condomínio faz isso, Eduardo, de fazer essa troca, né, de deixar a linha ordinária negativa e o fundo de reserva positivo, por exemplo, está 100 mil negativo na ordinária,
e 130 mil positivo no fundo de reserva. O condomínio ele tem 30 mil, né? E aí, se você tem uma situação que nem o de Diadema lá que caiu a caixa d'água, e aí você precisa de 50 mil para arrumar as coisas, de onde você vai tirar 20 mil? Nossa. Não tem. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter essa noção e responsabilidade, porque quando acontece, as pessoas falam, nunca vai acontecer, no meu condomínio não acontece essas coisas, não chove, não dá problema. Imagina, acontece. E aí, quando acontece, quem vai pagar o pato? Todo mundo. Só que assim, às custas de quem? Do síndico. Do síndico. Do Entendeu? síndico. Do síndico. Então, eu penso, sabe, ali no centro de São Paulo, na verdade já é região oeste de São Paulo considerado, mas Santa Cecília, Vila Buarque e tal, tem muitos prédios antigos, né? E os Verdade. moradores reclamam muito em relação ao valor do condomínio, porque você não tem garagem, você não tem piscina, você não tem uma série de coisas, e tem condomínio chegando a R$ 800, apartamentos de 40, 50 metros, né? E aí quando você vai ver as contas do condomínio, de fato é isso que você está falando. Se usa esse fundo de reserva para pagar as contas, você não tem esse fundo. É como, sei lá, acho que é como se fosse uma inflação condominial, né? Que vai levando à Sim. pobreza do condomínio sem a pessoa se dar conta. O condomínio ele vai empobrecendo e a pessoa não se deu conta disso. E a conta chega, Eduardo. A Pois conta é. chega, porque é o que eu te falei, que quando esse saldo igualar o positivo e o negativo, você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Nossa, é verdade. Mas os moradores são muito imediatistas, né? Eles querem sempre a questão ali feita na hora, muitas vezes não entende que é preciso convocar a assembleia, né? Que isso tem que ser resolvido no coletivo e que existem muitas responsabilidades. Muitas vezes isso atrapalha a administração, né? Porque tem. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, porque Claro. assim, o Bruno, a saúde emocional de um síndico, quando o condomínio é um condomínio com muitos conflitos, como que é mediar Olha, isso? olha, Eduardo, é assim, ó. Eu tive duas aventuras, né? Eu faço gerenciamento de dois condomínios e eu entrei nos dois condomínios num momento caótico. Eu acho que eu tive essa experiência que foi muito cansativa, mas por quê? Porque os condomínios que, quando eu assumi como síndico, eles estavam à beira do caos. E aí, quando eu falo caos, não é caos financeiro. Tinha problema financeiro. O condomínio que eu moro tinha problema financeiro, mas não era um problema tão complicado de se resolver. Mas o problema eram as pessoas. A primeira assembleia que eu participei, as pessoas se xingavam, as pessoas levantavam a voz, falavam palavrão, apontavam o dedo, né? Era um show de ofensas. E eu virei síndico nessa brincadeira, porque eu justamente eu tinha acabado de me mudar, eu não tinha recebido a convocação porque eu não tinha atualizado meu endereço ainda, então a convocação foi para o meu endereço antigo. Cheguei na Assembleia, Eduardo, e estava lá a pauta: destituição do corpo diretivo, eleição de novo corpo diretivo, mas sem o síndico permanecendo, né? Porque os subsíndicos, os conselheiros desistiram, saíram fora, não gostavam da síndica. E ali eu cheguei, estacionei meu carro e a assembleia estava acontecendo na própria garagem, estava um bate-boca xingando e xingando a síndica. E aí, de repente, eu olhei lá, eu pedi a palavra, falei, olha, desculpa, gente, eu estou chegando agora, desculpa, não sabia, não recebi a convocação, mas eu estou vendo a pauta ali, a eleição do corpo diretivo, por que a gente não elege um novo corpo diretivo e segue? Eu falei, xingar não adianta nada, né? E aí o rapaz, que era um antigo subsíndico do meu condomínio, virou assim e falou com essas palavras, que eu nunca esqueço, faz alguma coisa aí, meu irmão, né? Faz alguma coisa aí, meu irmão. Eu falei, tá bom, põe meu nome. E eu virei subsíndico esse dia, com um mês de convivência no meu condomínio. E o que eu falo é isso, que quando eu virei o subsíndico, eu decidi ouvir as pessoas. E o que mais falta nisso é ouvir as pessoas, Eduardo.
E aí o que eu falo é o seguinte, o processo de empatia, né? A gente tem que ter empatia pelas situações dos outros. Cada um vive uma vida muito diferente da gente. E o que você falou, o emocional, quando você faz um processo de empatia, isso mexe muito com a gente. Você quer entender a pessoa que está desempregada e como que ela pode, enfim, honrar as suas dívidas. Você quer entender a pessoa que está passando por uma separação. Você quer entender a pessoa que está passando por problemas familiares, problemas com filho, assim, tudo, né? E isso afeta o dia a dia porque esse condômino que está passando por problema, quando ele é afetado por algo externo, ele vai jogar toda aquela raiva, ira em mim, né? Enquanto Uhum. síndico, né? Então, ele está passando por uma briga familiar, ele está brigando com a esposa, o apartamento de baixo está ouvindo, o apartamento de baixo, para ele, a importância é o silêncio, né? Uhum. E o de cima está enfrentando uma situação que ele pode estar chegando numa separação, evidentemente, e aí o de baixo ele quer saber como que sana o problema do barulho. Só que como é que eu, na minha posição de síndico, vou chegar para uma pessoa que está brigando lá em cima e vou chegar a falar assim, meu amigo, você está fazendo muito barulho, cuidado. Só que se põe na cabeça da pessoa que está enfrentando uma briga de casal ali, naquele fervor, não dá. Então, o que eu falo é trazer esse entendimento do psicológico de como que você aborda a pessoa, como que você olha nos olhos dela e fala assim, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? E não, na verdade, apontar o dedo e falar assim, ó, você para, você está errado, vou te multar, vou te advertir. Não. E aí, nesse psicológico, Eduardo, que é o meu dia a dia hoje, que eu falo que eu tento acordar sempre falando, hoje vai ser um bom dia, né? As reclamações que eu ouço, eu tenho que pensar assim, não só como solucionar, mas como transformar. Então, Uhum. eu falo, poxa, além de solucionar esse problema, como que eu faço com que ele não aconteça mais? E aí é o que eu falo que eu tento fazer muito, é trazer as pessoas para conversar, né? Então, ter o diálogo, como eu estou tendo com você aqui agora, é trazer as pessoas pro dia a dia aqui e entender o problema delas e tentar ajudar, né? Eu sei que você, por exemplo, é pré-candidato a vereador. Você vai Uhum. querer ajudar, você vai defender causas, né? Eu vi que, puta, são causas super dignas. Parabéns, porque Obrigado. precisa de muita coragem, Eduardo, para enfrentar esse mundo que sofre de preconceitos horríveis, né? É. E eu falo que ter uma pessoa que defende causa é muito importante. E eu brinco com isso porque, assim, o síndico, ele tem que ser político também. O síndico tem que ser político nas causas que ele quer transformar o condomínio para um ambiente saudável, né? O vereador, no caso, ele precisa transformar um bairro, uma cidade ali, votar as leis que sejam boas para todos, né? Então, é por isso que eu falo que aqui fazendo uma analogia, a gente trabalha com praticamente a mesma coisa, que são as pessoas, né? Quer É. trabalhar com as mesmas coisas. E defender isso, Eduardo, é muito digno. E defender uma causa é muito digno. A causa que eu defendo é ter um ambiente saudável para se viver, né? De você chegar em casa e falar assim, tô seguro, tô bem, tô tranquilo. É, então, assim, você ter essa consciência de que você também está dando o seu melhor, né? Defendendo a causa condominial, você vai estar defendendo várias outras causas que muito legal, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer. E o psicológico, eu brinco, todo mundo precisa de um pouco de terapia, viu, Eduardo? É verdade. O síndico deveria ter terapia de graça. É verdade. É verdade, porque o gerenciamento, né, eu não vou falar nem de pessoas, porque isso também fica um pouco endurecido. O gerenciamento da relação humana, né, como ela se estabelece. O ser humano, ele é dotado de uma subjetividade. Às vezes, uma palavra que a gente usa, que para a gente não tem, às vezes, valor ou significação nenhuma, para o outro toca de tal forma para o bem ou para o mal, né? E isso toma uma dimensão que muitas vezes a gente não consegue avaliar de imediato, né? Então É verdade. é bastante delicada essa relação de quando a gente trabalha com gerenciamento da relação humana, né? E eu penso, sim, acho que você tem toda a razão, né? Haver herança, eu comentei isso aqui em casa esses dias, sabe?
as pessoas que pensam na vereança, né, na função do vereador, como um cargo ou carreira. Não é isso, né? Se a gente pensar no sentido de servidor, né, vereador, ele aparece como a primeira categoria nessa classificação de ser um servidor público. Porque ele está ali na condição de servir de fato, de servir os interesses da população, os anseios da população, de desenvolver um trabalho de igualdade social, né, de integridade física e mental dessa população. São Paulo é uma cidade muito sofrida, né? Porque muitas pessoas são carreiristas. O síndico também, quando a pessoa se dispõe a ser síndico, existem as exceções, mas a pessoa ela quer o bem do condomínio, e ela não está trabalhando somente por ela. Lógico, ela mora no condomínio, mas ela está fazendo para o bem comum. Né? Porque o síndico que não tem essa consciência também, ele não vai administrar, ele vai criar o caos no condomínio. Né? Não vai existir relação. Sim. E outra, como a gente está falando, às vezes, assim como você, né, tá arrumando aí com o pré-candidato a vereador, quando você chegar lá, você vai se deparar com 1000 desafios, né? Você vai ter que fazer a politicagem, você vai ter que negociar muito com muita gente para que você consiga pautar os seus ideais para votar, para transformar em lei, para ajudar a população, né? E no fundo, o que eu brinco da semelhança é isso. No condomínio, o síndico ele faz a mesma coisa, mas aqui é um ambiente muito menor, né? Você vai estar fazendo para a cidade de São Paulo. Então, pensa só com a cultura, como que você entende a cultura da cidade, como você diferencia as pessoas, como você traz projetos que sejam de bom para a maioria, né? Então, é isso que eu falo que é um pouco delicado. Aqui eu faço parte, mas por conta de um síndico, mas que eu falo que é uma coragem, né, de que você tem, que você vai enfrentar aí, que é muito difícil, né, para fazer parte de uma Câmara dos Vereadores aí, então é muito difícil. E aí o psicológico também que eu passo, quando você for defender suas ideias, né, pensa só, as coisas que você vai ouvir por defender os seus ideais, Eduardo, as coisas que você já ouve, sem ser político, mas imagina lá. E aí você tem que ter aquela situação de você colocar o pé no chão e falar assim, eu preciso continuar defendendo minha bandeira. Eu fui eleito por isso, eu fui eleito por essas pessoas para defender isso. E eu, quando eu sou síndico, e eu deixo muito claro para as pessoas, eu falo, gente, uma coisa eu sou, correto. Eu sou muito correto, eu quero fazer o bem para todo mundo. Eu acho que eu, como síndico, além de dar conforto para todo mundo e respaldar nos pilares de segurança, de coisas boas para todo mundo, para ter um condomínio bom, eu sou uma pessoa que eu sou correta. Então, eu vou trazer para todo mundo o que a maioria quiser, o que for bom para todo mundo e que valorize o imóvel. O que você vai trazer para todo mundo é o que melhore as coisas para a sua população também, né, Eduardo? Então, é por isso que eu falo que é muito importante o pé no chão. Deu uma pequena travada, a gente já Opa, retoma voltou? a fala. Eu estou conseguindo te ouvir, mas está rodando um pouquinho, mas já retoma. Aí Tá você retoma a bom, sua fala. Porque eu estou conseguindo te claro, ouvir claro. perfeitamente. Não sei se as pessoas Tá, estão. Ah, voltou. voltou? Ah, Voltou. agora sim. Ah, então tá bom. Bom, eu não sei, enfim, o que eu falo é isso, bom, só repetindo, resumindo, que a gente precisa ter coragem, pé no chão, para a gente continuar defendendo as nossas bandeiras, né? Então a minha é de valorizar os imóveis, ter conforto, ter paz, harmonia dentro do condomínio, né? E você também, naturalmente, tem que defender seus ideais, até por isso a gente é eleito, o síndico é eleito, né? Então Uhum. a gente tem que ter esse propósito, e eu falo para as pessoas. Então, eu acho que é um pouco disso da igualdade, a sua igualdade política com a questão de síndico, né? Então, É acho que é um pouco verdade. disso, É né? verdade. Agora, você sabe que eu acho que é importante a gente comentar, porque muitas pessoas não entendem isso, e eu sei que essa questão que eu vou trazer agora já criou muito problema, né? Eu moro em um prédio e de repente eu decido colocar na minha varanda um vidro fumê, mas isso não acompanha
não é? A estética do prédio, ou então quero colocar pastilha azul piscina num prédio que é bege, mas eu achei lindo porque eu vi, o decorador falou que vai ficar legal. Essas decisões, o síndico ele pode autorizar ou não, ou isso tem que ser definido em assembleia? Tem que ser definido em assembleia, mas é assim, normalmente algumas convenções já vem até pautado escrito, né, que alteração de fachada não é permitida, né? Então, é muito importante isso, né, você falar sobre isso, porque você citou algumas coisas eventuais, né? Mas aqui tem muita situação que o pessoal troca luminária, coisas mais simples, mas que já altera bem a fachada luminária, coloca papel de parede em sacada, Uhum. colocação de ar-condicionado. Se você não traz isso numa assembleia inicial, se você não traz isso numa assembleia logo após implantar o condomínio para falar assim, olha, o ar-condicionado precisa estar do lado esquerdo da sacada, né? Por exemplo, uma coisa simples. Porque se você não pauta isso, vai ter gente que vai pôr no teto, tem gente que vai pôr no chão, vai ter gente que vai pôr na direita, na esquerda, em cima, vai pôr em qualquer lugar para fora. E aí, quando você vai tentar consertar isso, já é tarde. Né? Então, o síndico, nesse ponto, ele tem os poderes, né? Então as pessoas não podem alterar a fachada, e aí, se alterar, acontecer alguma coisa, ele vai aplicando as sanções, multa, advertência, até tirar. Né? E até se bobear, às vezes entra até em aspecto jurídico mesmo, é complicado, Uhum. mas as pessoas têm que respeitar sim, a fachada é muito importante. Até nesse tema, que é muito comum acontecer, Eduardo, as pessoas colocarem varal de chão em sacada, né? Uhum. Varal de chão. É verdade. Então, tem muito apartamento que é minúsculo, né? Que você falou, que às vezes 40, 50 metros, e aí a pessoa não tem onde pendurar a roupa. Então, ela põe na sacada para secar rápido. E é o que eu falo, gente, eu não sou hipócrita. Eu moro num apartamento que é pequeno também. Então, eu sei que é uma necessidade. A gente coloca, mas o que eu falo sempre é assim, tenta deixar escondido. Se você tiver vidro na sacada, fecha a cortina, né? Não deixa aparente, não deixa aquele aspecto que vai ficar feio na fachada, né? Então, mas tem gente que às vezes é meio doida, pendura o tapete na própria É. beiral da sacada, né? Então, por isso que às vezes precisa existir essas leis para evitar, inclusive o tapete cair na cabeça de alguém vai dar problema, né? Então, É a gente verdade. tem que ser restritivo nisso. Até, Eduardo, até lembrando uma coisa que você falou antes, até você falou do bairro da Santa Cecília, o condomínio caro, até para explicar para o pessoal que acho que vale a pena, o condomínio, a composição financeira dele é muito em volta do custo mensal do condomínio, né? E o principal custo são pessoas. Às vezes você tem um apartamento de 30, 40 metros, mas no prédio tem 30 apartamentos. E aí você Uhum. precisa pagar uma portaria 24 horas para ele. Quando você precisa pagar uma portaria 24 horas para ele, você paga 4 profissionais para ficar lá Uhum. revezando. E esse custo é muito alto. E aí você, quando rateia esse valor para 30 apartamentos, 40 apartamentos, fica alto. Então as pessoas associam o custo do condomínio a coisas boas, piscina, Uhum. playground, brinquedoteca, quadra. E na verdade o prédio pode ser gigante, ele pode ser um condomínio clube. O que vai afetar principalmente são as pessoas, tá? Trazendo para, enfim. Não, acho isso muito significativo, porque de fato esse é uma questão posta lá no centro, né? A maioria dos prédios, até por uma questão de segurança, acabam adotando a presença dos porteiros. E de fato, Sim. você tem essa troca de horário e tem aquele também que é o folguista, né? Que vai cobrir a folga. Então são uma troca constante e isso encarece bastante o condomínio mesmo. E aí, às Com vezes, o condomínio certeza. de fato não tem nada de lazer, mas tem esse custo que é bem, bem alto. E agora, uma questão que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive a Thelma, que é uma grande amiga e conselheira, que colocou Sogrinha. a sogra, grande amiga e conselheira, ela colocou a questão da pandemia. A pandemia foi um momento atípico, né? Que
provavelmente as regras de convivência não tinham sido pensadas ainda em assembleia, né? Pegou todo mundo de surpresa. Como é gerenciar um condomínio, como é ser síndico de um condomínio num momento desse, com pessoas que pensam tão diferentes. Uma, precisa usar máscara. Não, não precisa. Não, o idoso tem que ficar em casa. Não, não vou ficar porque eu vou sair para tomar meu sol. Fica mais no apartamento, vamos revezar quem vai ao mercado. Não, eu tenho o direito de ir e vir. São pessoas tão diferentes, inclusive com, né, comportamentos políticos, ideológicos diferentes, defesas diferentes. Como é que é gerenciar tudo isso nesse momento? E, Eduardo, você falou uma coisa muito interessante. A gente vive um momento político, né? Por exemplo, o governador do nosso estado pensa de um jeito, o presidente pensa de outro, né? O prefeito está acompanhando o governador, mas isso afeta muito a cabeça das pessoas no dia a dia, como elas vão agir, né? E o respeito que elas vão dar é, nesse ponto de convivência. É o que você falou. Sabe o que é engraçado? As pessoas jogaram para o síndico muita dessa Uhum, responsabilidade. Do zelo, do cuidado, se o idoso vai sair ou não, se eu tenho que segurar o idoso em casa, se, enfim, as pessoas precisam informar que contraíram o vírus ou não, os espaços comuns, o que que faz, se fecha, deixa aberto, eu pago o condomínio, eu quero usar, eu tenho direito, a máscara, pô, eu sou a favor do presidente, eu quero que se dane a máscara, não, eu sou a favor do governador, eu tenho que usar máscara, você tem que me respeitar, respeitar eu, respeita você. Só que assim, jogaram para mim, para gente, síndico, a responsabilidade de cuidar da ação das pessoas na pandemia, né? Então, eu deixei muito claro isso desde o começo, no caso para os dois condomínios que eu gerencio, eu falei, olha gente, eu vou me pautar no que o jurídico está se pautando em relação ao coronavírus. Então, assim, as áreas comuns vão fechar? Vão fechar. Ah, mas poxa, mas eu pago o condomínio, tem que diminuir o condomínio. Ter aberto ou fechado as áreas comuns não vai afetar em nada o condomínio. O condomínio vai uhum, continuar sendo limpo, o condomínio vai ter que continuar pagando as pessoas, o zelador vai estar vindo, a limpeza vai estar vindo. Outra coisa, os funcionários. Eu adotei um procedimento inverso de que muita gente fez. Muita gente falou para os funcionários de limpeza ficar em casa, né? Falou assim, não, o condomínio a gente tem que deixar todo mundo em casa e tal. Eu falei, gente, eu respeito muito, eu jamais quis mal nenhum do profissional, então eu chamei a terceirizada e falei assim, olha, os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual de cada funcionário, eu falei, vocês têm que dar ontem. Então todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que usar luva, né? Então uhum, espalhei álcool em gel nos condomínios todos, coloquei proteção nos elevadores para não pegar fogo. Outro dia foi matéria lá do encontro da Fátima Bernardes, elevador pegando fogo porque tinha álcool em gel nos botões. Então a gente se uhum, precaveu do jeito que deu, mas assim, coloquei aquelas bolas adesivas no elevador para ter distanciamento social, então para as pessoas terem consciência de entrar no máximo 4 pessoas, se possível só da mesma família. A parte condominial foi feita. Eu respeitei os condôminos deixarem os sapatos no hall, né? Porque não pode, bombeiro não permite isso. Eu respeitei por bastante tempo. Então, assim, foram algumas medidas que eu quis tranquilizar as pessoas, né? Porque as pessoas ficaram muito agitadas. Então, reformas também foram proibidas, né? E aí, Eduardo, na medida que foi passando toda essa situação, a gente tem que também lidar com a flexibilização, né? uhum, Então, as pessoas brincam, home office veio para ficar. Olha, eu concordo em parte. Eu falo assim, home office é muito bom, eu fiz bastante home office na minha vida, né? Só que assim, em prédio é complicado, porque prédio tem reforma. As pessoas podem decidir alterar a cozinha delas quando elas quiserem. Mesmo que acabe a pandemia, quem for ficar de home office vai enfrentar barulhos. E aí vai criticar o síndico? Não vai, não pode, não tem como. Então, o que eu falo é isso, assim, quando você gerencia isso, foi o que eu falei para os conselheiros, principalmente, né? Inclusive, como eu tenho 2 prédios diferentes, tiveram momentos diferentes de flexibilização nos condomínios. Um condomínio que é mais afastado, que é na Moca, decidiu flexibilizar as áreas antes
né? Eles falaram, Bruno, a gente assume mais a responsabilidade. Eu quero ir na academia, eu vou me precaver, eu vou de máscara, tem álcool em gel, não tem problema. Aqui no outro condomínio, falou, não, Bruno, eu acho que vamos esperar um pouco para abrir, eu estou receoso, quero ficar mais em casa. E é isso que eu falo que é o meu papel. Não é porque eu faço em um condomínio que eu vou fazer a mesma coisa no outro, né? Eu tenho que entender a cultura condominial. E aí, nessa coisa do Covid, então a gente foi se adaptando, né? Agora a gente está em fase de flexibilização, então as áreas, a maioria das áreas já estão abertas, porém a maior reclamação, Eduardo, foi barulho. Por quê? Porque as crianças ficaram em casa. Criança tem energia infinita. Meu Verdade. filho tem energia infinita, Eduardo. Infinita, não acaba. E você põe um menino de 3 anos em casa, ele quer correr a casa inteira, ele quer pular, ele quer brincar, ele quer fazer tudo. Então, o que eu pedi para as pessoas foi a palavra chamada tolerância. Eu falei, Uhum. vocês precisam entender que tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, e a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Então a gente cancelou as reformas, então a gente falou, ok, agora a gente precisa entender a questão infantil, a questão das crianças que não tem escola, não tem que ninguém deixar. Uhum. E a gente fez essa mudança e as pessoas foram entendendo aos poucos, apesar de não gostar naturalmente, mas entenderam que criança pula e vamos aceitar. Ao mesmo tempo, as crianças que têm um pouco mais de idade, elas também têm a situação de que tem a aula online, então elas precisam estudar, né? Então, outra coisa que eu fiz nos condomínios, eu falei assim, olha, as áreas comuns, elas estão fechadas, né? Então, salão de festa, churrasqueira, eu coloquei Wi-Fi nas áreas comuns e falei, pessoal, vocês podem vir descer, usar o espaço para coworking, né? Você trabalha daqui de baixo e fica tranquilo, você não precisa ouvir o barulho de uma pequena reforma, alguma coisa assim, as crianças pulando, a criança precisa estudar, desce aqui, tem internet, pode usar. Mas caiu um peso sobre a gente absurdo. E para Uhum. piorar, Eduardo, o Anastasia, ele fez uma lei, né, enfim, para permitir, inclusive, assembleia virtual, etc. O presidente Bolsonaro, inclusive, vetou boa parte da lei, né, mas algumas partes ficaram, porque, assim, parte da lei jogava toda a responsabilidade para quem? O síndico. E aí é como se, não só para o síndico, mas como também para o governo ser fiscalizador dos condomínios. E é por isso que ele vetou a boa parte das leis. Então, o que ficou a parte boa da lei que eu falo, né? A Assembleia Virtual, por exemplo, ficou legal. Adiou a eleição, né, do síndico também, né? Então, os síndicos que perderiam o mandato aí, né, acabariam o mandato em mais ou menos em abril, provavelmente, adiou agora para 30 de outubro, né? Então teve coisas boas. Porém, é muito exaustivo, Eduardo. O síndico teve que se reinventar, né? Uhum. Então, além de ter que ouvir todo mundo, tem que entender as crianças, entender quem quer reformar, que não pode, entender a situação que às vezes obra emergencial acontece, estoura um cano, tem algum problema, cai alguma coisa, a pessoa tem que furar a parede, e aí? A pessoa, mas eu estou numa reunião. É, meu filho, mas um condomínio é isso, moram 100 pessoas juntas. Então, a gente tem que entender que o fulano lá teve um problema e ele vai precisar usar a furadeira, né? E existe uma lei no Código Civil que, assim, dentro do apartamento é um lugar inviolável, então a pessoa pode, né, desde que ela respeite algumas regras, que entra em, em situação aí de regulamento interno, convenção, desde que ela respeite isso, ela pode reformar, ela pode fazer as coisas, né? Então eu não posso também sair proibindo tudo. A questão que a gente proíbe é para trazer um pouco de paz num momento complicado. A gente nunca viveu isso, né? Então foi feito tudo isso, a gente está gerenciando agora a saída disso, né? Então estamos entendendo, estamos saindo, e eu acho que graças a Deus, infelizmente está tendo muitas vidas perdidas, naturalmente, mas é, é, eu falo que nas questões condominiais, pelo menos nos condomínios que eu tenho gestão, eu não tive, graças a Deus, nenhum falecimento, né? Não, ninguém morreu, não teve óbito, tivemos pessoas sim infectadas, mas é, deu tudo certo.
né? Então, todas as medidas que a gente tomou, graças a Deus, aqui não influenciam em nada. Olha, eu ficaria conversando com você por horas, porque eu ainda tinha uma série de coisas para pautar. Mas a gente está chegando no nosso tempo final. Vamos fazer um Então, parte 2. né? Vamos marcar sim. Com E eu, certeza. não, eu adorei, né? As suas explicações são bem claras, assim, bem simples, são entendíveis, porque às vezes também a gente pergunta algo para um síndico, ele complica muito a questão para as pessoas entenderem. Né? E eu acho que assim Sim. faz parte desse bom convívio no condomínio, as pessoas também serem ouvidas, mas aquilo que elas não entendem, é importante que elas tenham uma explicação simples e objetiva, né? Porque quando a gente também esclarece, as pessoas têm um outro olhar, porque uma coisa é fato. Eu, como morador, eu tenho um olhar sobre. Quando eu assumo a função, o cargo de síndico, o olhar administrativo muda, né? Eu tenho um outro olhar sobre, é o olhar sobre o todo. Sim, é E, verdade. Bruno, eu queria pedir para você fazer as considerações finais. Vamos lá. Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre um assunto que eu, particularmente, é como você falou, eu ficaria a noite inteira, madrugada Muito inteira bom. falando comigo. Acho que as pessoas precisam dar um pouco mais de valor para a nossa profissão, tá? E aqui eu falo nossa, porque você também está almejando uma profissão política aí que querendo ou não, é descredibilizada. Por isso Uhum. que eu falo que é importante a gente, sim, levantar nossas bandeiras e defender, e agir, fazer acontecer. Então, a profissão de síndico, inclusive de síndico profissional, foi muito, ela é muito mal avaliada, né? Até a gente tem muita gente ruim no mercado, Edu. Então, o que eu falo para as pessoas é assim, condomínio é uma empresa, as pessoas precisam ter ciência de que precisa de muita responsabilidade, precisa de muita paciência, né? E também os bons síndicos, eles prezam pela harmonia, né? Então, pensa pelo todo, né? Então, eu acho que, assim, gosto muito dessa profissão, gosto muito de trabalhar com isso e adoraria falar mais sobre isso. Tem muitas coisas, né, de segurança, de benfeitoria. Mas, enfim, fico à disposição também. Acho que vou deixar meu canal, é Sindicância Luiz, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do trabalho que eu faço. Lá eu posto muita coisa das benfeitorias, das coisas que a gente muda no condomínio, né? Às vezes eu dou um pouquinho de opinião lá também, e eu vou trabalhando isso lá enfim, quero prosperar nesse mercado, assim como também desejo toda a sorte do mundo para você, Eduardo, que você consiga chegar lá, você representar a gente. Eu falo a gente porque a gente tem muita gente, aí você tem um público muito expressivo, né? Então eu acho que é muito bom, acho uma coisa muito digna o que você faz, parabéns. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelas suas propostas, né? É, você vai ter meu voto. Obrigado. E vou continuar te acompanhando, inclusive, também, porque eu gosto muito das suas lives. Acho que você traz assuntos muito pertinentes para o seu dia a dia, tá bom? Bruno, ó, muitíssimo obrigado pelas palavras, pela sua participação, pelo modo como você engrandeceu o conhecimento das pessoas, de mim, participando desse diálogo. Eu tenho dito sempre isso: o diálogo é o caminho. Se a gente quiser se desenvolver como sociedade, entender o outro e fazer algo pelo outro, é pelo diálogo. Vai cair aqui o Instagram, já está dando tempo. Então, ó, beijo no seu coração, forte abraço, obrigado mesmo, obrigado a todo mundo aí que participou. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.